Dia, bom dia para todos, uma ótima sexta-feira para todos nós, né? Gente, vamos iniciar nossa aula aqui. A gente vai falar um pouco sobre Guerra de Secessão, foi onde a gente ficou aí, página 150, certo? Só pra gente finalizar o assunto aí, a gente ficou em Guerra de Secessão, né? Aí embaixo na página 150, beleza? Ó, vamos lá. A Guerra de Secessão, 1861-1865. Ao longo do século XIX, as divergências entre os estados industrializados do norte dos Estados Unidos e os estados agrícolas e escravistas eram enormes, remontando ao processo de independência. A abolição da escravatura era uma das questões que dividiam nortistas e sulistas. Ou seja, os Estados Unidos ele teve uma composição diferente na sua colonização, né? Diferentemente do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos ele teve dois tipos de colonização no seu território, né? O Brasil ele teve um tipo de colonização que foi a colonização de exploração, né? Já os Estados Unidos ele teve dois tipos de colonização. No norte você teve um tipo de colonização chamada colonização de povoamento, né? Que é uma colonização que não tem a exploração, que é a ideia é construir um novo país, né? São pequenas propriedades, não tem trabalho escravo, é trabalho assalariado, né? E já o sul dos Estados Unidos partiu para a colonização, assim como no Brasil, que é a colonização de exploração, né? Cana-de-açúcar, grandes latifúndios, escravidão, assim como no Brasil. O sul dos Estados Unidos tem o mesmo tipo de colonização do Brasil. O norte não, o norte tem uma composição diferente. Então as diferenças eram enormes entre sul e norte dos Estados Unidos. Enquanto o norte, quando se torna independente, se industrializa, né, e se torna a região mais rica dos Estados Unidos, como é até hoje, o sul tem lá as suas questões agrícolas, né? Se volta mais para produtos agrícolas, né? Assim como o Brasil também por conta do seu tipo de colonização. Então você tem aí uma divergência entre os industrializados e os estados agrícolas, no caso aí o sul dos Estados Unidos. Vamos lá. A eleição de Abraham Lincoln, em 1860, que como candidato se mostrava favorável à libertação dos escravos, levou os estados escravistas do Sul a decidirem se separar da União e formar uma confederação. Ou seja, o Sul não aceitava o fim da escravidão, enquanto que o Norte era a favor, até porque eles não tinham utilizado esse tipo de escravidão. Então, quando Abraham Lincoln ganha a eleição, Abraham Lincoln era a favor do fim da escravidão. Tanto que é com Abraham Lincoln que a escravidão acaba nos Estados Unidos. Então, os estados do Sul decidem se separar, né, já que eles não concordavam com o fim da escravidão. Assim, em 20 de dezembro de 1860, a Carolina do Sul afastou-se da União. Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Louisiana e Texas seguiram o exemplo. Estavam formados os Estados Confederados da América, com a capital em Richmond, na Virgínia. O conflito teve início em 1861 e durou 5 anos, resultando na morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Nesse período, o presidente Lincoln adotou medidas radicais para conseguir o apoio da União, como a promulgação da Homestead Act. Act é lei em inglês, né? Lei da Homestead, 1862, que concedia gratuitamente terras no Oeste a quem permanecesse nelas por 5 anos sem utilizar mão de obra escrava. E a Lei de Proclamação de Emancipação de 1863, que abolia a escravidão nos estados fiéis à União, que ainda a praticavam. Nos Estados Confederados, a medida tinha o intuito de levar os ex-escravos a não colaborarem com o Exército do Sul. A guerra terminou em 9 de abril de 1865 com a rendição dos Confederados. Ou seja, Lincoln ele foi decisivo nesse conflito, né? Quando ele cria essa lei aí, principalmente, né, que era a lei de que cedia terras àqueles que finalizassem a escravidão, aqueles que acabassem com a escravidão. Isso acabou diminuindo muito a escravidão nas regiões do sul, nos Estados Confederados, né? E em 1865, através dessa estratégia, né, ocorre realmente o fim da escravidão e a rendição dos Estados Confederados, e aí se finaliza a escravidão nos Estados Unidos. Perceba que nos Estados Unidos, em 1865, né,
O Brasil só tem o fim da sua escravidão em 1888. O Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. Beleza? Então agora vocês vão fazer a página 151, a questão de sistematizar essas 3 questõezinhas aí. Se der tempo, ainda volto com a correção hoje, beleza?